Quem realmente quer viver grandes viradas? Alguém? Alguém? Por isso você chegou cedo hoje aqui. Por isso você decidiu que frio, jogo, sei lá o que, não te parasse. Jó 8, verso 7, na Almeida Corrigida Fiel, está escrito: o teu princípio, na verdade, terá sido como, igreja? Pequeno. Porém o teu último estado crescerá em extremo. Em Eclesiastes a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. O que é isso? Deus é um Deus de obras completas. Quando Deus cria tudo, em Gênesis a Bíblia diz: Deus criou e viu que era bom, Deus criou e viu que era bom, Deus criou e viu que era bom. E quando Ele cria o homem e vai completar a sua obra, Deus criou e viu que era muito bom. O muito bom só chegou quando a obra estava completa. Até quando a gente vai entregar a obra meia boca para Deus e vai querer receber tudo de Deus? A obra completa é do início ao fim, e Deus está presente do início ao fim. Jesus é chamado no Apocalipse de Alfa, porque Ele é o primeiro, o último, princípio e fim. Agora na sua vida, quem é Deus? Na minha vida, quem é Deus? Ele é o da obrigação, eu tenho que cumprir uma obrigação. Ele é o do protocolo, eu tenho que seguir o protocolo. Ele é o do encaixe, deixa eu ver se na minha agenda encaixa Deus em algum momento essa semana. Quem é Deus na nossa vida? Porque Ele disse que Ele tem poder para nos fazer crescer até o fim. Quando diz o teu último estado crescerá em extremo, está dizendo que enquanto eu e você estivermos aqui, Deus não esgota a capacidade de nos fazer crescer. Por isso que Filipenses 1,6 diz: aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar. Eu gosto mais do aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Todos os dias Deus está procurando gente para ser aperfeiçoado em fé. E muita gente não está diante dele. A gente para num dia mau, a gente para num dia difícil, a gente para numa notícia ruim, a gente para no comodismo, a gente para e reclama que a promessa não se cumpriu. Aí Deus vai dizer: quem não cumpre as coisas é você, que entrega as coisas para mim meia boca, mas quer que eu seja Deus inteiro na tua vida. Você quer que eu cuide da tua família inteira, mas quando você entrega para mim é meia boca. Você quer que eu cuide da sua saúde inteira, mas quando você entrega para mim é meia boca. Quando o bicho pega, eu sou tudo para você, mas no momento de me adorar, você não dá tudo para mim. É um jogo desigual. E não me importe que às vezes não pareça estar na moda pregar mensagens como essa. E não, pastor, você tinha que dar uma mensagem mais otimista e só positiva, e dizer que a gente vai surfar na onda de Deus e que a gente vai isso, vai aquilo, vai aquilo outro. Ei. Eu quero tudo de Deus para mim. Alguém mais? Mas Deus também quer tudo de mim para Ele. Porque do contrário não é aliança. É alguém querendo explorar outro alguém. Eu casei com uma mulher, quero tudo dela para mim. Não, amor, faz o seguinte. Sabe, eu quero que você entregue para mim a sua vida de segunda a sexta. Sábado, domingo você escolhe alguém. Alguém quer um casamento assim? Engraçado que Deus tem que aceitar você, ou eu, entregando para Ele essa coisa meia boca. E a gente diz que quer viver grandes viradas. A gente se ofende, a gente se revolta, quando aquele que poderia estar ofendido e revoltado, continua estendendo graça, amor e misericórdia. Quando a gente lê o livro de Jó, é difícil de entender, irmão. Não é difícil de entender a linguagem. Não é difícil de entender o enredo que acontece. É difícil de entender por quê. Quem já se perguntou por quê do Jó? Por quê? A grande questão, e aí eu meio que entendo o que eu nunca quero entender. Eu sou humano igual você, eu não sou o bonzão não. Eu só estou aqui para pregar verdades, inclusive verdades duras para eu ouvir. É uma verdade dura de se ouvir quando a gente encontra o relato de uma mãe que diz que o filho, uma criança, foi diagnosticado com uma enfermidade e partiu cedo. É uma realidade que eu não sou preparado, eu não sou bom bastante para enfrentar. Alguém aqui é?
Mas quando bate a porta de alguém, só há duas opções. Ou se apegar a Deus e encarar o que tem que encarar, ou se tornar uma pessoa amarga, revoltada. E eu não estou aqui para julgar ninguém. E nem me sinto capaz de passar por isso. Mas numa hora dessa, quando a gente olha para o livro de Jó e Deus, por quê? Talvez venha um pouquinho de resposta de alguns testemunhos que já ouvi de uma mãe ou de um pai dizendo. Por muitas vezes eu perguntei para Deus, por que comigo? Por que na minha casa? Por que o meu filho? Por que a minha filha? E Deus me fez entender, por que não nós? Por que pode ser com outro e não nós? Por que eu não posso ver Deus no meio disso aqui? Por que eu não posso estar com Deus nesse momento? Outros podem. Deus mostra em Jó que não há profundidade de acusações, de dor, de problema que afaste a presença dele. Eu creio que a grande mensagem do livro de Jó é a presença de Deus. Jó bem-sucedido, Deus está presente. Jó sendo acusado, Deus está presente. Jó perdendo, Deus está presente. Jó enfermo, Deus está presente. Jó desprezado, ninguém mais vai visitá-lo, Deus está presente. Jó instigado pela esposa, amaldiçoar Deus, e Deus está presente. Jó visitado pelos amigos, Deus está presente. Jó acusado pelos amigos, Deus está presente. Jó questionando Deus, Deus está presente no questionamento de Jó. Jó começando um processo de restauração, Deus está presente. Jó vivendo o dobro, restituição em dobro, Deus está presente. Para mim, a grande mensagem no livro de Jó é que Deus está disposto a ser presença viva, real e marcante na minha e na sua vida, em todas as estações, em todas as etapas, independente das circunstâncias. Não despreze, Deus está presente no dia bom, no dia mau, no dia da acusação, no dia da enfermidade, no dia da perda, no dia do luto, no dia em que tentam nos influenciar para o mal, no dia em que nos acusam, no dia em que nosso processo de restauração começa, no dia em que nós somos ativados a orar pelos outros, no dia em que a nossa vida é restaurada. Em todo o tempo Deus está presente. Não despreze a presença de Deus e viva grandes viradas. Não despreza isso. Grandes viradas estão disponíveis para quem realmente quer viver. Mas quem realmente quer viver, sabe que no dia da dor Deus está lá. Eu coloquei uma coisa comigo, não sou bom e não acerto sempre, erro pra caramba. Mas assim, um exemplo, já que eu falei no dia da dor. Quando estou doente e tem algo doendo, eu procuro trocar o ai pelo glória. Aleluia, ô Jesus. Que isso, pastor? Mas deveria ser uma expressão de alegria, né? Aleluia, glória, amém. Fala que eu não estou a fim de dar nenhuma palavra para o diabo. Então mesmo quando doer, eu vou expressar a dor, eu vou enfrentar a luta, eu vou me sentir indisposto ou desanimado, igual qualquer pessoa. Mas enquanto eu conseguir transicionar alguma coisa naquele momento e dizer para o diabo aqui, não tenho nada para te entregar, não vou te dar nada. Eu vi uma vez, eu estava à mesa, numa refeição com os gauchinhos. Quem conhece os gauchinhos de Deus? Faz muito tempo que a gente não traz eles para adorar a Deus, uma hora a gente marca. E eles contando algumas experiências, e a gente rindo e conversando e compartilhando. Eu estava no início da minha caminhada ministerial. E o Denian, se eu não me engano, falou assim, eu aprendi uma coisa. Teve uma madrugada que começou a me dar dor de cabeça, eu fui dormir, tomei remédio, orei e nada. E tentava dormir, virou para lá, para cá, ele falou, já sei, eu vou ler a Bíblia. Gente, é gostoso ler qualquer coisa com dor de cabeça. Portanto, nem mesmo a Bíblia. E ele falou, vou ler a Bíblia. E lia a Bíblia e dava glória. Aleluia. E lia a Bíblia e dava glória. Aí foi que a dor de cabeça aumentou. E ele lia a Bíblia e dava glória. E a dor de cabeça aumentou. Ele virou e falou assim, diabo, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais tempo demorar essa dor de cabeça e quanto mais doer, mais eu vou ler a Bíblia. Então das duas uma. Ou você vai me ajudar a ficar bom de Bíblia, ou você vai ter que se virar e sair daqui. Ele falou que a dor passou. Que coisa!
Porque nem todo ataque é físico, muitos são espirituais. E grandes viradas passam por postura, posicionamento. Eu não estou dizendo que tudo na vida a gente resolve de forma simples. Quem entende o que eu estou dizendo? Ele virou e falou assim, eu entendi uma coisa. Eu não tinha nada a perder, eu não estava conseguindo dormir mesmo. Eu tinha tomado remédio, não tinha resolvido nada. Tudo que eu podia fazer, eu tinha feito. Então, peraí. Eu vou me envolver com Deus aqui. Se passar a dor, glória a Deus, porque fiquei curado. Se não passar a dor, glória a Deus que eu estou conhecendo mais a Ele. A gente gosta de cantar para Deus. Difícil é viver. Eu recebi um vídeo esses dias aí que eu dei risada, né, Fábio? Você viu lá? Deus é... né? A gente gosta de cantar, por exemplo, sobre quem ou nada, ou como está escrito em Romanos 8, quem nos separará? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente gosta de cantar, mais perto quero estar de Ti, Senhor, ainda que seja a dor que me una a Ti. Mas é mesmo. Se o momento de dor faz o nosso coração se apegar mais a Deus, ainda assim a gente ama o Senhor naquele momento, a gente entrega ao Senhor aquele momento, a gente reconhece e valoriza aquele momento. Jó recebe uma palavra. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Quem libera essa palavra na vida de Jó nem sabe o que está falando. Solta essa palavra mais ou menos no meio de uma acusação. É só ler o contexto. Eu não sou pregador de pescar a palavra isolada e enganar ninguém. Fico até com... Mas ele solta uma palavra. Como também o sumo sacerdote, nos dias de Jesus, solta uma profecia, ele cumpre uma profecia sem perceber. Quando chegam a ele, vai, não sei o que, esse homem, esse Jesus, ele fala assim, faz o seguinte, pode fazer o que vocês quiserem com ele, é melhor que pereça um do que pereça todos. Na verdade, ele estava cumprindo a profecia, Jesus estava pagando o preço, para que todos fossem salvos. Sem saber, na boca de um religioso, estava saindo mais uma profecia. Aqui um amigo de Jó o acusa. Acusa. E de repente diz, Jó, se você se voltar para Deus, se você fizer dele o seu Senhor, ele era o Senhor da vida de Jó. Mas tem uma palavra ali no meio, que ela fica de pé. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Porque Deus não depende de quem você é, Ele depende de quem você se torna nele. De em quem você se apega, de com quem você se relaciona, de quem é a prioridade da sua vida. Porém, o teu último estado crescerá em... Está falando de um crescimento médio? Pequeno? Moderado? Simples? Extraordinário. Fala comigo, crescimento extraordinário Deus tem para mim. Olha o primeiro tópico que diz aí. Todo mundo quer vencer, conquistar. Todo mundo admira quem está. É ou não é verdade, gente? Mas quem realmente quer viver grandes viradas? Amém. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Aquele ali é um vencedor, hein? Olha quem está passando aqui. Vou tirar uma foto com ele. Vou pôr no meu stories esse campeão, essa campeã, esse atleta, essa artista, esse cantor, essa cantora. Vou colocar uma frase ou um corte desse empresário, desse empreendedor, desse filósofo, sei lá o que mais. Mas a pergunta é, quem se posiciona para viver essas grandes viradas? Porque a gente se emociona ouvindo o testemunho de algumas pessoas. A pergunta é, quem vai se emocionar ouvindo o nosso? A gente se inspira no testemunho de outras pessoas. Mas a pergunta é, que tipo de discípulos estamos fazendo? Quem se inspira em nós está caminhando para onde? Em qual ritmo? Quem se inspira em nós vai chegar onde? Vai parar onde?
Porque Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de... Aquilo é um padrão. Paulo está dizendo, alguém vai imitar você. Alguém vai imitar você. Se a tua família imitar a sua fé, se a tua família imitar a sua entrega, se a tua família imitar o seu comprometimento com Deus, o que vai dar lá na sua casa? Bom ou ruim? Pensa, mas não responde. Mas pensa nessa pergunta. Quem realmente quer viver grandes viradas? Gente, eu particularmente, lendo esse tópico que eu coloquei, me faz lembrar do Rock Balboa na lona lá, ó, sangrando, arrebentado. O Apolo, pegando rock raiz, o Apolo todo. E aquela gritaria. E de repente na cabeça do Rock começa a passar um monte de coisa, várias lembranças. Qual é a sua motivação para não desistir? Porque se você não tem motivação, eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai conseguir. Eu tenho que ser sincero. Se você não tem uma motivação, você não vai conseguir. Em algum momento você vai desanimar e vai entrar igual todo mundo. Vai virar morno. Interessante que a queixa de Deus em Apocalipse, ao repreender sua igreja, porque as igrejas ali representam nós, a igreja do Senhor, cada uma com as suas qualidades e defeitos. Ele reclama da igreja morna. Ele nem fala da igreja fria. Porque a igreja fria sabe que está fria, sabe que precisa mudar. A preocupação de Deus e minha é a gente morno, indo a um culto domingo. O morno é o que vai ao culto, mas ele não faz mais nada. Ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso em ganhar almas, ele não tem compromisso em servir, ele não tem disponibilidade em servir, ele não tem compromisso com o horário, ele não tem compromisso em amar o próximo, ele não tem compromisso em ganhar mais um, não tem. Ele pensa assim, eu preciso... Parece que ele ganhou uma passagem, um ingresso, e ele precisa guardar aquilo bem. Eu estou indo para o céu, eu preciso ir para o céu. Então eu guardei bem aqui, ó, fui salvo, agora eu tenho que ir à igreja, eu tenho que fazer as coisas certas para ir para o céu. Desculpa, se eu vou desmontar um pouquinho do seu entendimento hoje. Mas se você está pensando assim, você é um crente morno. Porque cristianismo não é eu ficar dentro do meu quadrado, dentro do meu potinho dourado, dentro do meu cubinho mágico, cumprindo as minhas obrigações para Deus me levar para o céu. Ser cristão é influenciar a terra. Amém. Vocês me influenciaram a pregar com mais ânimo agora. Quando sai esses amém muito forte, até eu fico mais... Eu sinto que a responsabilidade minha aumentou. Jesus disse que nós devemos ser o sal. E enquanto o sal fica no saleiro, a comida fica sem. Ele mandou ser luz do... Enquanto você está só na sua casa, só cuidando da sua vida, das suas coisas, eu cuidando da minha vida, das minhas coisas, o mundo continua sem luz, no escuro, em trevas, na escuridão. O que você está fazendo com a sua vida? Crente morno. Pô, pastor, eu costumo vir à noite. Só pôs um culto só. Vim de manhã para o senhor me chamar. Não falei de você, alecrim dourado. Falei da irmãzinha, do irmãozinho que talvez esteja ao lado, o outro, à frente, atrás. Ah, bom, não sou eu não, porque você já endureceu o coração. Porque essa palavra é para o Rogério. Se não serve para você, tá tudo bem. Zé, me lembra de novo. Você me lembrou, eu que não pus. O vídeo da menina das indiretas, achei incrível. Fui para a igreja, o pastor tocou no assunto, que é o meu assunto. Aquilo é indireta. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Aqui a gente vai tocar em tudo que é assunto. Principalmente os que difíceis de tocar. Porque a gente veio para ser sarado por Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu não quero passar em nutricionista. Não quero. Qual que é o outro médico dos gordinhos lá? É endócrino? Com todo carinho, aos gordinhos dos quais eu... Não é? Qual é? A irmã falou que o outro, aquele que é dos velhos, eu esqueci o nome. Esse aí eu vou falar depois, calma. Falei, pastor, fala aquele outro dos velhos, para falar a minha categoria. Eu já falo, calma. Um de cada vez. Ei,
Eu não quero, de verdade, irmão, estou sendo sincero, eu não quero passar em nutricionista endócrino. Por que você acha, Éder? A Lu já pegou. Mulher, eu já perguntei para homem, porque mulher daria uma lista. Por quê, Éder? Por causa da silhueta? Não, pode dizer que é hormônio, é tireoide. Quase não como, doutor. 5 pãezinhos no café da manhã, não sei o que eu igual, tenho tendência. Tem tendência a ser mentiroso. Sabe por que eu não quero? Porque ele fala assim, não, o açúcar, o sal, salada. O que você gosta de doce? Você come besteira? Irmão, eu não quero ouvir essas coisas. Alguém quer? Parabéns para você que quer, você é incrível. Você é minha inspiração. Eu não quero ouvir, mas eu preciso. Bom, pelo amor de Deus, mas eu falo isso com muito amor e carinho e com muito temor. Posso falar? Quantas pessoas infartando? Jovens. Essa noite eu fui dormir, eu falei, deixa eu pôr uma meia para evitar o infarto. Não, quem não sabe, principalmente no frio, portanto dormir de meia. Não gosto de dormir de meia, não gosto. Botar o frio que for, não gosto. Mas eu tô pondo meia porque eu não quero infartar. Pelo menos a meia, Fê, é melhor do que não comer um negócio que eu gosto. Enquanto eu não tirei ainda a gordurinha da picanha, a meia eu ponho. O que eu estou querendo dizer para você, irmão? A gente tem que se cuidar. Não, da meia, sério, pelo amor de Deus, tá, gente? Usa meia para dormir. Pastor, só garante? Não garanto nada, irmão. Só estou repassando notícia do médico. Garanto nada. Tem gente que dormiu de meia, sentado, com um balão de oxigênio e foi. Quando Jesus fala, vem, não importa. Mas pelo menos também não precisa facilitar. Jesus, se eu quiser me levar, eu quero dar bastante trabalho. Esse cara cuidou tão bem que eu vou levá-lo mesmo assim. Então tá bom. Igual tem uns que Deus fala assim, isso aí é só falar ok. Já está no bico do corvo. Se sabota a vida inteira, não faz uma atividade, não faz nada. Irmão, isso deprime. Isso abate. Eu ouvi um pregador, estudioso, cientista falando, que tem gente travando batalha espiritual dentro da igreja, dizendo para o diabo sair, para a depressão sair, aquilo, outro, e a pessoa só precisa mudar a alimentação e fazer atividade física. Não é oração. Não é Deus que não se importa com ela. É ela que se sabota e põe a culpa em Deus, que Deus, a maldição, ou não sei o quê. Ela está daquele jeito porque os hormônios, as vitaminas, o tudo está destruído no corpo dela. E ela põe a culpa em todo mundo. Aí não tem saúde, não tem disposição, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para lutar, para vencer, para nada. Tem batalha que você está jogando para Deus e Deus diz, não. É você cuidar daquilo que eu te dei, sabe? Aquele testemunho do pastor Luciano Subirá, que leu do jovem pregador, que estava sacudindo. Escócia ou País de Gales, coisa desse tipo. Te dei uma mensagem, a missão, a mensagem e o cavalo. Você se dispôs a cumprir a missão, foi fiel à mensagem, mas matou o cavalo. Isso ele falou num leito de hospital. Morrendo, jovem. O que a gente está fazendo com o nosso hoje? Queremos viver grandes viradas? O que a gente precisa reorganizar? A gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir as verdades que a gente não gosta. Eu preciso ouvir Gente, teve uma época da minha vida que eu amava, eu ainda amo, mas faz muito tempo que eu não como. Ontem eu passei no mercado, olhei para ela, olhou para mim, logo veio aquele gatilho. Faz muito tempo que você não me adquire, você não investe em mim, muito tempo. A tal da traquinas. Gente, traquinas de morango. Eu não sei se ainda tem a mais recheio. Gente, aquela mistura de céu e inferno. É o céu no sabor, é o inferno no organismo. Teve uma época que eu comia isso aí. Tinha a idade do Rogerinho, da Pietra, da Luísa. E
Coca-Cola e a traquinas. Uau, que delícia. Graças a Deus, eu não lembro quando foi a última vez que eu comi isso aí. Pastor, você está exemplar? Não, irmão. Me entrega uma barra de talento para você ver o talento que eu tenho com ele. Mas eu pelo menos diminuí ali, não vai ter aquele monte de farinha de trigo que tem na traquinas, e vão melhorando. Colabora com a obra que Deus quer fazer na tua vida. Você pode dizer isso para quem está... Não, para você mesmo. Fala, ô Rogério, colabora com a obra que Deus quer fazer na sua vida. Quem realmente quer viver grandes viradas, quem colabora, quem se posiciona, quem para de dar desculpa, quem para de esconder atrás de justificativa. Jó capítulo 1, do versículo 1 também em diante, eu vou do 1 ao 8, na NVT mesmo pode ser, está escrito assim, ó: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz, ele era íntegro e o quê? Correto. Na Almeida vai dizer reto, e está ótimo, está tudo bem. Íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha, olha isso aqui, se mantinha o quê? Afastado do mal. É sobre o que você mantém na sua vida. O que eu e você estamos mantendo? Quem eu e você estamos mantendo na nossa vida? A gente quer manter quem leva a gente para o esgoto, e não quer manter quem leva a gente para o céu. O que e quem estamos mantendo em nossa vida? Os bons hábitos ou os maus hábitos? O que e quem estamos mantendo na nossa vida? As desculpas e justificativas ou as decisões de mudança de vida, de viver grandes viradas? O que nós estamos mantendo na nossa vida? O hábito de servir a Deus, o prazer, a alegria de servir a Deus, ou o hábito de receber fofoqueiro na nossa casa, no nosso WhatsApp, no nosso telefonema, na nossa mesa? Gente amarga, gente que só reclama, gente ingrata, infiel. O que e quem você está mantendo na sua vida? Isso mostra quem você se tornou, brilhando ou apagado. Não adianta dizer que você brilha diante desses. Na verdade eles fingem acreditar que você brilha só para você continuar se alimentando da podridão deles. Porque quando a gente se posiciona de verdade, a luz no primeiro momento vai até incomodar, depois ela vai atrair. Primeiro ela incomoda. Eu já dei esse exemplo aqui, repito. Quando você acorda, acende a luz ou abre uma janela. A Bela, quando eu acordo, eu pego ela no colo, vou perto da janela, dá um bom dia para o Senhor, agradece pelo dia. E aí quando abre e tem aquele sol, ela faz assim, eu vou aos pouquinhos. Daqui a pouco ela está olhando, ela, vamos. Ela quer ir para fora, quer ir para a rua. Vamos. Desse jeito. Mas no primeiro momento, ela quer ficar como? No escuro. Tem gente que fala, eu não consigo igual a vocês. Não, é que você não deu o primeiro passo. O primeiro passo é difícil mesmo. Se posicionar para sair do escuro é difícil, mas depois que você vê a luz, você nunca mais quer voltar para o escuro. Não, essa no primeiro momento que a gente vê a luz, ela incomoda. O primeiro contato com a luz não é agradável. A gente está no escuro e aquilo incomoda. O primeiro contato com uma reeducação alimentar, o primeiro contato com uma reeducação física, de atividade, de cuidado de saúde, com uma reeducação financeira, com uma reestruturação emocional. O que eu vou guardar nas minhas emoções? Como é que eu vou fazer a leitura de cada situação, com bons olhos ou com maus olhos? O primeiro passo é ruim, é difícil. É o exemplo que eu dei da Bela. Eu acordo a Bela, aí eu vou lá, vou abrir a janela, a hora que abre a janela, bate aquela luz no rostinho dela, ela vira, daqui a pouco ela olha para a rua e vamos. Porque a luz, primeiro incomoda, depois atrai. Quem saiu da escuridão e foi para a luz, não quer mais voltar para a escuridão. Só que sair da escuridão, dar o primeiro passo para sair da escuridão, não é fácil. Nós não estamos aqui para pregar o evangelho da facilidade, tudo fácil, tudo pronto. Não, nós precisamos nos mover em fé. Se mova na direção da luz e a luz vai ser o prazer da tua vida. Mas o primeiro passo é difícil. Jó se mantinha afastado do mal. O verso 2 diz: tinha 7 filhos e 3 filhas, e não tinha televisão. 3. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000.
camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela. Presta atenção, na terra ele era o mais rico de toda a região, mas no céu era o mais famoso diante de Deus. Não, tem gente que pegou. A Bíblia está dizendo que ele era mais rico do mundo, mas ele era mais rico da região dele, aqui na terra, mas no céu ele era referência para Deus. Tem coisas que você não vai atingir o seu máximo aqui na terra, o seu máximo está no céu. Na terra você vai ser uma bênção, na terra nós vamos ser uma bênção, mas o nosso testemunho no céu, esse vai falar mais alto ainda do que falou aqui na terra. Jó era o homem mais rico da região, não da terra toda, mas no céu Deus aponta para ele. Olha o que diz o texto, verso 4. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Sabe o que Jó falava? Eu não consigo sondar o coração dos meus filhos. Eu sei o que eles falam e o que eles fazem. Eu sei quem são os amigos deles. Eu sei quem são as companhias, mas eu não sei como é que está o coração. Eu cuido do que eu consigo ver. Joia, não tenho nada para repreender. A Bíblia não diz que Jó repreendia e corrigia os filhos por práticas ruins, por más influências. O que me faz entender, se o foco de Jó está na preocupação com o coração, na vida comum e na vida prática, Jó não está vendo nada de errado. Os filhos dele tinham uma conduta exemplar, a modelo do pai, inspirados pelo pai. Só que só o Senhor sonda os corações. E é interessante que Jó não é um acusador. Jó não diz os meus filhos pecaram. Ele diz o quê? Pode ser. Cuidado quando você tem muita certeza que os outros isso, os outros aquilo. Gente que tem muita certeza sobre a vida dos outros está deixando de examinar a própria vida. Quando a gente tem muita energia para ter certeza da vida dos outros, provavelmente a gente deixou uma bagunça para trás antes de sair de casa. Isso não é sobre arrumação de casa, ainda que possa ser também. Quando a gente tem facilidade de ver e acusar e julgar como está a alma dos outros, provavelmente a nossa alma está doente, a gente não quer acessar, a gente não quer encarar aquela verdade. Então a gente passa mais tempo fora de casa. Não quero ficar nessa casa, porque essa casa é uma bagunça, essa casa cheira mal, essa casa. Tem gente fugindo de se autoanalisar. Tem gente fugindo de pôr a sua própria vida em ordem. Então é mais fácil enxergar a vida dos outros. É mais fácil enxergar o cisco no olho dos outros do que ter que arrastar uma trave que está no teu ou no meu. Alguém entende? É mais fácil ficar falando da Liseide, do que ficar examinando o Rogério. A abusadinha, ela gostou, ela falou, santo. Irmãos, Jó não faz isso. Jó diz, pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Pastor, misericórdia, os filhos de Jó eram terríveis. Irmãos, o amaldiçoar Deus naquele contexto, você vai entender pela Bíblia, era meio que uma prática comum. Bendizer ou amaldiçoar. Viver de forma honrosa ou desonrosa. Não era aquela coisa, Deus, eu te amaldiçoo em nome de quem? Não é sobre isso. A mulher de Jó fala para ele fazer o quê? Deus, o senhor não se importa, o senhor também não é meu Deus, eu não quero saber, e não teve jeito. Amaldiçoa a Deus. O Jó tinha uma preocupação. Como é que os meus filhos se comportam quando as coisas dão errado? Como é que meus filhos se comportam quando são contrariados? Porque eu sei que eles me respeitam, eles me honram. Jó não tem nenhuma queixa dos filhos dele. Mas vai que no coração deles eles estão se revoltando contra Deus. Dizendo, poxa Deus, tem que ficar obedecendo meu pai. Tem que isso, tem que aquilo outro. Vai que... E o Jó vai então consagrar os seus filhos. O verso 6 diz assim, ó. Certo dia os anjos vieram à presença do... irmãos, bem nessa semana eu falei desse texto e a Selma que gostou.
Eu falei desse texto essa semana. Eu falei, o dia que eu pregar eu vou lembrar. E nem sabia que ia pregar hoje. Certo dia os anjos vieram, deram um banquete na presença do Senhor. E quem veio no meio deles? Satanás, o acusador, veio. Deixa eu te dizer uma coisa, não é porque você deu uma festa para Deus que o diabo não vai aparecer. Na verdade, ele vai tentar atrapalhar todas as festas que ele puder. Culto é uma festa para Deus, tá? Para quem não sabe, culto não é obrigação religiosa, é uma festa para Deus. Hoje, por exemplo, era para estar todo o louvor aqui celebrando, a gente só tem um culto. Fazendo uma festa para Deus. Porque nós estamos dando uma festa, nós estamos oferecendo uma festa para Deus. Isso é um culto. Culto é uma festa. Davi dizia, alegrei-me quando me disseram. Tinha igreja na época que ele disse, vamos à casa do Senhor? Não. A arca ficava atrás de cortinas, debaixo de tenda. Mas Davi dizia, se é para encontrar com Deus, tem festa. Tem gente para acordar, para ir para a igreja, ou para ir depois do trabalho, ou seja, a hora que for, parece ovelha muda indo ao matador. E tem gente que se não for o horário que ele quer, não vai. Porque o culto não é mais para Deus, é para a agenda dele. A gente precisa pregar verdades. Eu ouvi essa semana toda essa polêmica de jogo, de horário e não sei o quê. Eu já tinha anunciado domingo passado, a princípio, que a gente ia ter os 2 horários que eu... A aniversário da minha mãe na terça-feira, minha mãe faz 70 anos, falei, vou até Ribeirão Preto e tal, vou estar só no culto da manhã. A pastora, com muita sabedoria, me falou uma coisa na terça-feira, falou, amor, mas assim, tem o pessoal dos ministérios que tem que vir antes e tal, e pensando nesse pessoal, e pensando que iam se unir, fazer tudo, falei, vamos fazer o seguinte, então, na quarta eu já anunciei desde quarta. A igreja está sabendo desde quarta, anunciei aqui na quarta, gente, domingo vai ser só pela manhã, porque a gente, e é um momento que tem gente que a família vem de longe, vai ter um momento com a família, é um momento de testemunhar Cristo para a família, dizer, já adorei a Deus, já honrei o meu Deus e estou aqui, e estamos juntos e tal, e legal. Aí eu vi um pastor falando assim, não está escrito na Bíblia que se você não tiver o culto das 18, só das 9, ou das 19, ou das... Deus não vai ser adorado, que Ele só quer a adoração das 19. Ele quer a adoração dos filhos, dos fiéis, dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores não ficam esperando, será que vão falar comigo? Eles se apresentam. Os anjos se apresentaram, até o diabo se apresentou. E tem filho de Deus que não se apresenta. Ninguém me avisou, ô céus, ô vida, ei, acorda! Paulo, quando vai falar sobre como deve ser um bom servo de Deus, um bom obreiro, ele vai dizer, procura apresentar-se como um bom obreiro. Não é procura ser achado. É que a gente viu um tempo que a pessoa falou, mas não recebeu a mensagem, não me ligaram, não me avisaram, não me falaram, mas você foi. Não, não fui. Então pelo menos tem a humildade de dizer, eu não me apresentei. Jó se apresentou a Deus, até pelos filhos. Diante do trono do Senhor, espiritualmente falando, os anjos se apresentaram. E até o diabo se apresentou. Porque antes ele era um anjo de luz também. E ele se apresentava. E ele foi lá, falou, deixa eu ir ver, eu não posso participar da festa, não posso cantar. Você que não gosta de participar do louvor, cuidado. O diabo queria ter a chance que você tem e você está desprezando. Você está jogando fora o que o diabo queria ter. Olha o nível. Ele não pode mais adorar a Deus. E você pode e não adora. Eu posso e não adoro. Que coisa! Será que a gente não vai despertar para a realidade? Esse é um mês de grandes? Quem realmente quer ver grandes viradas? Aquele que vai sair da mornidão e vai dizer, eu vou ser fervoroso. Eu vou me apresentar, eu vou me posicionar. Eu vou mergulhar no fogo de Deus. Certo dia os anjos vieram. Satanás também veio. Falei, deixa eu ir lá ver como é que anda a adoração lá. Deixa eu ir lá ver. Irmão, tem gente que o diabo aplaude. Ele vai ver como que está a adoração na igreja. Ele fala, fulano não adora. Fulano, ciclano não comparece. O outro na hora da adoração fica conversando. O outro nem se importa. O verso 7 vai dizer assim, ó. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Deus sabia ou não sabia?
Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando que nela... Posso falar mais uma? Até o diabo se movimenta. Até o diabo se mexe. E tem cristão que... parei. Até o diabo se mexe, criatura. Se tem uma coisa que o diabo não tem, é preguiça. Se tem uma coisa que o diabo não é acomodado, o bicho está vencido, derrotado, condenado, lascado e tudo lado de ruim que você pensar. Desviado, pitimbado, macumbado, lascado, arrebentado, outras coisas, arrombado. Mesmo assim, todo dia ele luta para levar alguém com ele. E tem gente que faz companhia para ele. O diabo vai lá e fala: deixa eu ver a festa dos adoradores. Fulano não comparece. Que legal, esse é dos meus. Nem eu nem ele podemos comparecer. Ah não, ele pode. Ele não vai por escolha. Gente, desculpa, mas isso não mexe com você, mexe muito comigo. O diabo parar, olhar e falar assim: gostei que o Paulinho balançou a cabeça, Paulinho é um menino de Deus. O Paulinho pode comparecer para adorar a Deus e não comparece. Ele está pior que eu, porque eu não posso comparecer. Pastor, você está me comparando? Não, irmão, eu só estou fazendo uma leitura. Eu só estou raciocinando aqui com vocês. E se quiser me chamar de louco, pode chamar. Está tudo bem. Não, pastor, acho que o senhor viajou nessa, está tudo jóia. Eu só quero chegar em paz diante de Deus e dizer: Senhor, tudo que o senhor revelou ao meu coração eu preguei. Alguém deu crédito? Alguém se revoltou? Alguém achou que era... Não, não é indireta, aqui é direta. Eu estou falando com vocês. Olha para quem está do lado e diga: pastor, eu estou falando com você. Acabou as indiretas. Ei, irmã, estou falando com você. Com você, estou falando comigo. Acabou, resolvido o problema. Entendeu, Fábio? Com você, Fábio. É com você, viu? Comigo também. Acabou. O verso 8 diz... Ele falou: rodear a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Gente, é Deus falando assim: esse é o cara. Não há ninguém na região que ele mora. Ei, sucesso maior é no céu. Ah, sucesso maior é no céu. Irmão, você e eu podemos não ser o mais, o maior, o mais famoso, mais isso, mais aquilo aqui na terra, mas vamos guardar nossa integridade para que Deus fale bem da gente lá no céu. Vamos. Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do... Para se manter afastado do mal, o que precisa fazer? Se manter presente no bem. Por isso a Bíblia diz em Tiago: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, quem não está envolvido em fazer o bem está próximo do mal. Jó se mantinha afastado do mal porque ele se mantinha ocupado com o bem. Não tem gente neutro. Neutro é vomitado, é morno. Ou é quente ou é frio. Ou você e eu estamos ocupados fazendo o bem, ou você e eu estamos ocupados servindo a Deus, ou estamos próximos do mal. E aí, mensagem boa para levantar o obreiro hoje no final do culto, né? Só estou compartilhando a palavra de Deus. Mas não adianta levantar a mão e dizer que vai ser obreiro e nunca está disponível numa demanda da obra. Não é sobre crachá. Não é sobre título, status ou postura. Oposição, aliás. É sobre posicionamento. É sobre participação. O segundo tópico, põe aí para mim, por favor, presta atenção. Aquele que não se corrompe no dia do mal. Esse é o Jó. Persevera íntegro em seu amor e resiste na fé. Olha quem é esse Jó que não se corrompe no dia mal, persevera íntegro na fé, em seu amor e resiste. Jó, capítulo 2, do verso 8 ao 10, está escrito assim, ó: Jó sentado em meio a cinzas raspava a pele com um caco de cerâmica. Graças a Deus ninguém aqui está nessa situação. Eu não conheço pessoalmente alguém que esteja nessa situação. Ainda assim, Jó estava diante de Deus. Diante de quem você está travando a sua batalha? Desistiu do principal. Sua esposa lhe disse: e você ainda tenta manter sua? Você vê que Deus e a mulher do Jó falam a mesma coisa sobre ele?
Quem convive perto de você sabe quem você é. Ou pelo menos boa parte. E Deus também. Aqui não são os amigos de Jó dizendo. Os amigos de Jó o acusam. A mulher aponta sobre a sua integridade. Está arrebentado, mas é íntegro. Fulano está falido, mas é íntegro. Fulano foi traído, ferido, abandonado, rejeitado, mas é íntegro. Fica mais preocupado com a sua reputação no céu. Quem te conhece de verdade sabe quem você é. Ou pelo menos deveria. A mulher de Jó sabe quem ele é. Deus sabe quem ele é. Deus falou que ele era íntegro. A mulher também disse. Você ainda mantém sua integridade mesmo depois de tudo que aconteceu? Amaldiçoe a Deus e morra. Talvez a mulher de Jó, talvez. A mulher de Jó era daquela que quando as coisas dão errado, ela logo... Quando as coisas dão errado, logo... Amaldiçoe e amaldiçoar, volta a dizer, não é falar, Deus eu te amaldiçoo, é murmurar, é viver reclamando, maldizer, maldizer. Que dia bom, que dia ruim. Dia bom é maldizer? Que dia ruim, que dia horrível é maldizer? Vamos entender, gente, vamos desespiritualizar aquela coisa. O maldizer, o amaldiçoar, nem sempre é um gesto, mas a mulher de Jó talvez era uma mulher murmuradora, insatisfeita, está sempre maldizendo, sempre, que Deus não me dá o que eu quero, porque minha vida não anda, porque nunca está bom. E o Jó preocupado com os filhos que estavam replicando aquele exemplo. Vai lá, aí a gente começa a entender por que o Jó fala assim, porventura os meus filhos podem ter amaldiçoado a Deus no coração. E pelo amor de Deus, eu não estou aqui, acabando com a mulher de Jó, porque ela foi uma mulher fiel, ficou ao lado dele, ele cheirando mal, ele arrebentado, lascado, ficou ao lado dele. Aquilo ali é o que dentro da essência dele era o melhor que ela tinha a oferecer. Ela pensava estar fazendo um bem, melhor você morrer do que ficar sofrendo. Era só a estrutura dela que não aguentava o que ele aguentava. Tanto que Deus não fala da família de Jó, Deus fala de Jó. Tem estrutura que é sua, tem estrutura que é minha. Alguém tem uma estrutura boa numa coisa que eu não tenho. Eu não sou bom, eu não tenho tudo, você também não. E está tudo bem. Alguém tem uma estrutura para suportar uma coisa que você não tem, e você tem uma outra estrutura para algo. Por isso a gente precisa estar unido, por isso que a Bíblia manda a gente se reunir como igreja. Quando a gente serve junto, quando a gente trabalha junto, a gente se completa. Quando cada um fica no seu canto, ficam os buracos, e é onde o diabo entra e arrebenta a vida de muitos aqui. Por onde você anda nas quartas-feiras? Por onde você anda nos domingos? Por onde você anda nos sábados que temos evangelismo, ou nas terças que tem o sopão? Por onde você anda nos dias de oração? Enfim, por onde andamos? Somos um corpo alinhado? Ou espaçado, ou ainda pior, dividido? Porque às vezes a gente como corpo está dividido, e às vezes só está espaçado. Só que se está espaçado, não tem comunicação, não tem informação, não tem ativação, não tem o se importar. O verso 10 diz, Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata. Eu nem quis pôr o Almeida para não chamar ninguém de louco. Mas o Almeida vai dizer, você fala como uma louca. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. Lembra que eu falei lá no início? Por que não eu também? Não quero. Mas por que pode ser com outro, não comigo? São coisas... A pastora fala muito disso. O dia em que o irmão Hamilton foi baleado. A gente sempre vê essa notícia com os outros e nunca acha que vai acontecer com a gente ou com a nossa família. A gente nunca acha que a nossa família vai aparecer no Datena. Graças a Deus, tivemos um desfecho glorioso. Deus operou. E se Deus operasse de outra forma? A gente amaria Deus também? A gente aprende com Jó, a gente vai aceitar só as coisas boas e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. É um homem que não se corrompe no dia mal. O dia mal faz o Jó manter a sua fé. Para a gente finalizar, 2 textos, Jó 19, 25. Não, antes do Jó 19, 25, põe o próximo tópico. E eu já vou em Jó 19, 25, põe o tópico. Vigie onde, como e para quem você expõe seu coração no dia da
adversidade. Onde você coloca seu coração? Para quem você abre seu coração? Tem gente que só compartilha o dia de dor para gente que vai te fazer doer mais. Tem gente que compartilha a sua revolta para os revoltados, eles vão inflamar a sua revolta. Está revoltado? Procura um pacificador. Procura um pacificador. Está com ódio, com mágoa? Procura alguém de coração limpo, puro. Me ajuda. Sabe, gente? Quando a gente está com excesso de sal na boca, a gente procura o quê? Algo doce. É ou não é assim? Agora tem gente com sal na boca pegando mais? Insensatez. Jó 19:25 diz assim, ó. Jó 19:25. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre o meu Redentor está vivo. Aquele que muda a minha história está vivo. Eu estaria desanimado, eu estaria desacreditado se eu não tivesse um Redentor poderoso, vivo, que me ama. Mas o meu Redentor é poderoso, está vivo e me ama. A minha vida vai mudar cada dia mais. As grandes viradas vão acontecer. Hoje é dia de grandes viradas aqui, porque o meu Redentor está vivo. Ele vai se levantar. Põe o tópico para mim e aí eu vou para o último texto. Quem realmente quer viver grandes viradas, quem realmente... Vixe, saiu 2 vezes. Deve ter sido eu que digitei errado. Se mantém confiando e fazendo o quê? Honrando a quem? Ah não, saiu errado aí, ó. Quem realmente quer ver grandes viradas, independente das circunstâncias, se mantém confiando e honrando a Deus. Quem realmente quer viver grandes viradas, independente das circunstâncias. O Jó está se raspando com um caco e telha. O Jó está cheirando mal. O Jó está sendo acusado pelos amigos. O Jó está ouvindo a esposa incentivá-lo a amaldiçoar a Deus. Gente, me fala o que sobrou de apoio para o Jó. É isso que a gente erra. O que sobrou de apoio para o Jó? O que sobrou de apoio para o Jó? Deus. Mas qual é a nossa primeira leitura? Qual a nossa primeira análise da situação de Jó? Onde você vê nada, Deus se vê presente. Eu vou dizer essa de novo. A grande chave do livro de Jó é que a gente olha, os amigos o acusam e os outros nem aparecem. A mulher manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a saúde, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu o respeito, ele perdeu tudo. Olhando para o cenário de Jó, quem a gente vê que o apoia? O que a gente vê de positivo? Nada. Mas se eu pergunto de novo, quem estava com Jó? O que ficou de positivo com Jó? Deus. Assim é a nossa vida. Nos dias difíceis, nas adversidades, nos problemas, a gente tende a logo julgar e dizer, nada dá certo, eu não tenho ninguém, não tem nada de bom acontecendo. E Deus está dizendo, ei, olha de novo, olha com mais calma e olha com mais atenção, porque onde você vê nada, onde você vê tudo ruim, eu estou presente para trazer grandes viradas e mudar a tua história. O nosso Redentor vive e Ele se levanta, e quando Ele se levanta, quem o viu no dia da adversidade sobe com Ele. Eu estou vendo Deus aqui hoje. Eu estou vendo Deus aqui. Sobe com Ele. No dia da adversidade veja Deus. Como é que alguém no dia do luto pode ver Deus? Tem gente que vê. Tem gente que vê Deus até na hora de perdoar o imperdoável. Por que você perdoa? Porque eu vi Deus me perdoando tantas vezes. Deus estava lá. Termina em Jó 42 falando em perdão, verso 7. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo. Presta atenção que falar bem de Deus não tem a ver com como está a tua vida. Porque os amigos de Jó estão numa boa, a vida deles está boa e ainda assim eles falam mal. Falam errado. Jó que está todo lascado, arrebentado, o dia ainda fala bem. O que isso me ensina? Ser grato e honrar a Deus não tem a ver com como está a tua vida. Como está a minha vida. É óbvio que quando está tudo bem é mais fácil eu reconhecer Deus. Mas tem gente que quando está tudo bem que não reconhece mesmo. Tem gente que se a coisa fica boa, a pessoa reconhece a praia, o dinheiro, o lazer, a comida, qualquer coisa. Tem gente que Deus não pode nem mudar a situação da pessoa porque ela desvia. O Jó está na pior.
mesmo assim não fala nada de ruim contra Deus. Os amigos estão na melhor. O que isso me ensina? Não é a posição, é como anda o seu coração. Não é que a minha semana foi perfeita, ou o meu mês foi maravilhoso. É em quem está a minha confiança, a quem eu adoro, a quem eu honro, quem é o Senhor da minha vida. O verso 8 diz, nós tem muita coisa para estudar em Jó, gente. Olha, um livro que parecia difícil de entender. Está ficando claro para alguém aqui? Está fazendo sentido hoje a vida de Jó para você? Calma, telão. Está fazendo sentido? Por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam um holocausto em favor de si mesmo. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração. Mas peraí, quem vai orar por mim é quem está pior que eu? Eu não vou mais servir a Deus porque a vida está ruim. E quem falou que quem serve a Deus é que está com a vida melhor? Pastor, ora pela minha vida financeira, mas deixa eu ver quanto o senhor tem na conta. Pode pedir oração para outro. Pode pedir. Que isso, pastor? Você está derrotado? Não. Você não faz ideia do quanto eu estou vencendo e quanto eu amo Jesus. Inclusive nos dias difíceis. Não estou dizendo de dias difíceis. Deus tem sido muito bom conosco. Eu estou dizendo que a minha oração não depende de como está a minha vida, depende de como está meu coração. Jó estava na pior fase da vida dele, quanto a tudo que acontecia, não quanto à sua essência. Seu coração continua íntegro. Seu caráter, ele não quebrou princípios, ele não desonrou a Deus. Ele continua fiel. Você é fiel e uma pessoa de honra a Deus? É esses que Deus quer ouvir orando. Eu aceitarei a oração dele. O outro ele quer ouvir se consertando primeiro. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez. É Deus dizendo, se eu fosse tratar como vocês merecem, eu arrebentava com vocês. Mas eu vou ter paciência. Pois não falaram que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Pode pôr o 9. Cadê? Então ele faz de Temã, Bildade, de Suá, Zofar, de Naamá, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de... Faz o que Deus está falando com você hoje aqui. Dá crédito a essa mensagem, muda sua postura, muda seu posicionamento. Deus vai ouvir a nossa oração hoje aqui. Termino com o verso 10 dizendo, quando Jó orou, tem alguém de coração limpo aqui? Para orar por quem te atacou? Parece que diminuiu um pouquinho a minha. Alguém ficou no meio do caminho. Segura na mão do irmão aí que ele caiu no meio dessa mudança aqui. A orar e perdoar quem lhe feriu, quem lhe causou a maior dor da sua vida. Posso, irmã Solange? Pode. Ela falou um pode com tanto medo que reflete a igreja. Pode. Eu quero soltar um desafio aqui para a sua alma. Hoje, quando a gente orar, eu vou terminar essa mensagem agora e vou orar com você. Uma oração rápida. Fica tranquilo que você não vai ficar remoendo isso muito, não. Você vai orar pela pessoa que mais lhe fez mal na vida. Não precisa todo mundo falar amém junto, nem ao mesmo tempo, e nem pular e vibrar de alegria. Pode falar amém. Na alma, Deus também está ouvindo o seu espírito. Não, pastor, por aquela pessoa não tem jeito. Primeiro domingo do mês, e Deus já dá um desafio desse nível para a gente. Sabe o que isso traz para mim de mensagem? As viradas vão ser grandes. Olha, o amém apareceu. É engraçado que quando é para orar por aquela cobra cega que arrebentou com a nossa vida, a gente não fala nada. Mas quando é falar, Pietra, que Deus vai trazer grandes viradas para a nossa vida, a vozinha de 97 anos ali deu um mortal. Quando Jó orou, pastor, mas o Jó estava falando com os amigos dele, que foram lá acusar o pobre coitado, por assim dizer, aos olhos dos homens. Mas para Deus é quem continua com ele. Os caras pilharam ele no pior momento da vida dele, irmão. Mas eu falo bem desses caras porque eles foram, os outros nem foram. Quando Jó orou para os seus amigos, o Senhor o tornou. Você tem fé de orar pela pessoa que mais lhe fez mal hoje aqui? Só por causa do próspero de novo? Não, pastor, é que aos poucos você está me convencendo. Deus o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu, Deus deu, Deus quer dar, Deus quer entregar. Para quem tem coragem de ser como Jó. Quanto? O dobro
do que tinha. Põe o tópico para a gente poder orar. Deus muda a vida de quem mantém um coração limpo, disposto a orar até por quem o atacou. Tenha coração puro, olhos bons e viva grandes viradas para a glória de Deus em nome de Jesus. Só quem crê já sabe. Irmãos, o tempo passou que eu nem vi, mas mais alguém foi assim? Feche seus olhos, abre o seu coração, aí sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, grande é o desafio, porque tem gente aqui que foi extremamente prejudicado na vida. Eu não quero fazer ninguém reviver dores, amarguras, não. O que eu quero é só ser ministro da tua palavra. E se o Senhor trouxe ao nosso coração essa mensagem e esse propósito de orar agora, eu creio que o Senhor quer restaurar lugares que tinham ficado devastados. Na alma desse meu irmão, na alma dessa minha irmã, na minha alma. Pai, nós oramos agora perdoando. Nós oramos agora pedindo ao Senhor que abençoe aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que nos traíram, aqueles que falaram mal de nós, aqueles que puxaram nosso tapete, aqueles que roubaram de nós oportunidades, momentos, aqueles que tiraram de nós algo de valor, aqueles que macularam alguma área da nossa vida. Nós oramos liberando perdão e pedindo que o Senhor os abençoe, pedindo que a tua luz brilhe diante deles, que o Senhor se revele a eles e eles tenham um encontro verdadeiro contigo. E para avançar na vida, façam o que é certo. Se consertem, coloquem a casa em ordem. Acessem o teu perdão como nós precisamos acessar todos os dias. E tenham a salvação. Pai, salva cada pessoa que um dia me fez mal. Quem um dia me atacou, quem um dia me difamou, quem um dia me roubou. Quem um dia abusou. Quem um dia maltratou, desprezou. Quem foi falso, quem tem sido, perdoa e abençoa. Da minha parte eu não cobro dívida alguma, espiritual, emocional, de caráter. Da minha parte eu libero perdão. Eu não sou uma pessoa orando aqui, eu sou apenas o anjo da igreja, orando com a igreja e pela igreja. Pai, tem muita gente orando, eu não vou cobrar espiritualmente uma justiça do céu, uma vingança de anjos. Eu peço a tua misericórdia sobre a vida daquela pessoa. Peça, meu irmão, que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Porque se Deus exercer justiça contra aquela pessoa, mas também alguém fizer o mesmo a teu e a meu respeito, talvez ninguém fique de pé. Tem misericórdia, Pai. Eu perdoo essas pessoas como eu preciso ser perdoado por tantas pessoas, onde eu fui negligente, onde eu fui falho, onde eu fui omisso, onde eu deixei a desejar. Eu peço o teu perdão também. Que haja nesse mês de julho grandes viradas em toda a nossa estrutura espiritual, física, de saúde, emocional, temperamental, familiar, financeira, ministerial. Reaviva e renova a tua igreja, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. E quem crê recebe diz. Pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Ele merece toda a honra e toda a glória. Deus falou com alguém hoje aqui? Bem rápido e não de qualquer jeito. Com muito amor. Com muita intensidade e generosidade. Nós entramos em mais um mês onde temos grandes desafios. Mas a prosperidade de Deus para nós é maior, amém? Deus está tornando gente aqui próspera com o dobro. Agora você vai ser fiel no dobro? A Bíblia diz que quem é infiel no pouco não vai ser fiel no muito. Então, ou você decide se consertar e ser fiel, ou não adianta dizer que... E eu não estou falando sobre céu e inferno, eu estou falando sobre coração que ama e que é grato. Porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Não é por constrangimento, não é por uma ameaça. Eu não vou passar um vídeo aqui que vai tocar a tua alma, um peso. Ai, misericórdia, se eu não fizer minha oferta, se eu não der meu dízimo. Não.
Mas eu vou ser sincero com você. Deus manda a gente honrá-lo, não apenas com palavras, e ele diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. A gente rouba a Deus quando Deus nos dá algo e a gente não honra Ele. Quando a gente não faz em fé, em amor, em fidelidade. Honre a Deus. Pastor, eu tenho aqui minha oferta, eu tenho aqui o meu dízimo, eu tenho aqui a minha generosidade, a minha primícia, enfim. Prepara o seu melhor. Se você vai fazer o Pix, está aí a chave Pix no telão ou na descrição do vídeo, quem está acompanhando online. É o CNPJ da igreja, é o 18 760 869/1000 ao contrário, tracinho 08. 18 760 869/1000 ao contrário, tracinho 08. Faça aí a sua oferta de fé e de amor. Eu ia fazer uma oferta, mas Deus tocou meu coração para fazer outra. Eu vou no que Deus falou ao meu coração. Seja fiel, seja generoso. É o primeiro domingo do mês. A primeira semente de domingo. Plante-a com generosidade, com liberalidade e creia. A Bíblia diz em Gálatas 6, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Está escrito na Bíblia, irmão. Aí alguém diz assim: não, eu sou bonzinho e, sabe, eu não falo de oferta sobre você colher alguma coisa, porque... Não, a gente só está crendo na Bíblia. Se alguém não crê na Bíblia, não está sendo bonzinho. Se alguém não crê em Deus, não está sendo bonzinho. Deus diz, está lá em Gálatas 6, não é Velho Testamento, e não é menosprezando o Velho Testamento, não é lei. Está lá em Gálatas. Não erreis, de Deus ninguém zomba. Tudo, é atitude, é postura, é omissão. Eu queria que alguém me ajudasse, alguém me ajuda, mas você também se posiciona? Gente, quem planta apagado vai colher apagado. Quem é proativo e planta atitude vai colher proatividade e atitude. Por que ninguém se posiciona, se dispõe a me ajudar? Mas você se dispõe também? Você vai atrás, se interessa. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Não é sobre dinheiro, é sobre tudo. As pessoas não me perdoam. Você perdoa? Pastor, eu estou fazendo a minha parte. Então, glória a Deus, fica tranquilo, que de Deus ninguém zomba, vai ter colheita, amém? Fique em pé com a sua oferta, com o seu dízimo, com o seu celular, que você que fez o Pix. Apresenta diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela fidelidade e honra do teu povo, que haja colheita, que haja abundância, que haja multiplicação e fartura na vida de cada um dos teus filhos. Que seja um tempo de provisão dos céus, céus abertos sobre toda a igreja do Senhor e prosperidade abundante, em nome de Jesus. E quem crê e recebe diz amém. Pode sair do seu lugar e vem colocar no altar dando glória a Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, eu creio em ti. Irmãos, vamos ficar de pé. Valeu a pena ter vindo à igreja hoje? Tenho certeza absoluta que sim. Vamos voltar para casa abençoados, para uma semana de grandes. Abriu aí, expandiu a mente de alguém? Vamos viver isso. Quarta-feira, 8 da noite, tem quarta profética. Quarta profética é dia de posicionamento de fé. Domingo tem ceia, 9h30 e 18h30 normalmente. Domingo, esteja no melhor horário. Agora, irmãos, não vamos ser a igreja morna, que cumpre uma obrigação religiosa aos domingos. Vamos ser a igreja viva, que diz assim: o que eu posso fazer para servir a Deus, para contribuir com o reino nessa semana? Senhor, me usa. Tantas pessoas cruzam o meu caminho, tantas pessoas eu conheço. Essa semana eu preciso conseguir tocar a vida de alguém e de repente levá-lo comigo domingo. Eu vi um vídeo ontem de um pastor, é outro que eu vou colocar. Eu fico prometendo um monte de vídeo aí, né? Eu vou colocar nos meus stories, vou colocar no grupo da igreja. De um pastor que ele conta que um rapaz chegou para ele e falou: pastor, dá o endereço da sua igreja que eu quero ir lá fazer uma visita. Eu vou lá na sua igreja fazer uma visita e tal, e tal, e tal.
No vídeo ele fala uma coisa mais ou menos assim, eu não lembro o título, mas é mais ou menos assim. Você que gosta de visitar um monte de igreja, presta atenção aqui, eu estou falando que é bem sério. Você está roubando o seu ministério. Presta atenção aqui em mim. Pessoal, posiciona aí. Você está roubando, você está deixando a sua igreja sobrecarregada. Alguém ou algo está tendo que trabalhar dobrado porque você está passeando. Porque igreja não é hobby. Não é lugar de lazer. Ainda que a gente possa ter lazer junto, não é pecado não, pelo amor de Deus. Mas igreja é um corpo. E como corpo, se a minha mão põe comida na boca do Daniel e da Lisângela e não põe na minha própria boca, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai adoecer. Esse pastor, ele falou que o rapaz chegou para ele, vou lá visitar. Ele, não, tá, claro, tal. Ele pensou que o rapaz não frequentava nenhuma igreja. Quero dizer, ontem nós fomos para o evangelismo, quem estava lá viu. O Rogerinho estava, a Silmara estava, claro, tinha um monte de gente que estava, mas que estava a hora que eu estava orando pelo pessoal entregando a cesta básica. O João Paulo estava. Eu perguntava, se vocês vão a alguma igreja, continuem indo lá. Aí depois chegou lá a Raila, a Adriana, a Liseide, o Zé, o Giovanni, que eles tinham saído para ir fazer as fichas do pessoal para eles virem retirar a cesta básica. Por isso que eu falo, esses viram, os outros quando chegaram, não sei se chegaram a ver eu falar com alguém ou não, mas todas as pessoas que eu atendi ali. Eu falei, se você vai... Aí, o primeiro que eu atendi falou, não, a gente vai numa Assembleia de Deus aqui atrás. Eu falei, então você continua lá. Bênção, Deus abençoe. Mas você não vai em nenhum lugar. Nós estamos de portas abertas, coração aberto para receber você. Porque o reino de Deus não avança com a gente jogando cantado em alguém para vir para aqui, porque aqui a parede é mais bonita, porque aqui o lazer, porque aqui o não sei o quê. Igreja não é sobre isso. Igreja é sobre salvar pessoas. Em nome de Jesus, que a gente melhore cada vez mais, estruture e ofereça o melhor. Mas não é para seduzir. Ovelhinha daí, vem para cá, que a gente é mais bonitinho. Eu tinha um amigo que ele falava assim, pastor, faz a propaganda do dízimo com desconto de 50% no peruano. Era só uma brincadeira, mas infelizmente, o Zé veio falar para mim, pastor, você viu que tem uma igreja que está pedindo currículos de pastores para... Eu falei, Zé, não me conta essas coisas. Brincadeiras à parte, irmãos. Mas ok. Esse pastor falou assim, o dia que esse rapaz falou, vou lá fazer uma visita e tal. Ele falou, tá bom, vou te passar o endereço depois. Peraí, irmão. Aí ele falou, começou a perceber a linguagem do irmão. Como você é evangélico, você é crente? Eu sou. Qual igreja você frequenta? Igreja tal. Eu falei, irmão, então por favor, não vá na minha igreja. Que isso, pastor? Você não quer? Não, não vá na minha igreja. Pastor, você está proibindo alguém de ir de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Gente, tem hora que a gente vai visitar uma igreja assim. O que aquele pastor, tenho certeza que ele também não está sendo radical, dizendo, não é isso. É sobre mentalidade. Estão entendendo? Pastor, hoje não é uma palavra que está proibida de visitar a igreja. Não falei nada disso. É sobre a mentalidade. Ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana você visitou alguém da sua igreja que está enfermo? Não. Você visitou alguém que está afastado, mandou uma mensagem, fez uma ligação, foi buscar? Também não. Falei, então em vez de visitar a minha igreja e enfraquecer a sua, a palavra é enfraquecer que ele falou. Fortalece a tua igreja. Ele até falou, passa na secretaria da tua igreja e pede o contato de 10 pessoas que estão enfermas, talvez internadas no hospital. Visita uma delas. Eu vim aqui, eu sou da nossa igreja. Eu vim em nome da nossa igreja. Não, mas o obreiro, o líder, o pastor... Não, nós somos igreja. Eu vim aqui como igreja, família de Cristo. Para orar por você, eu vi lá na igreja que você estava internado e eu vim. Só para orar por você e saber se você precisa de alguma coisa, tem algo que eu possa lhe servir. Pega o contato de 10 pessoas que estão ausentes dos cultos. Manda uma mensagem, faz uma ligação. Então o tempo que você queria investir visitando a minha igreja só para conhecer, faz o seguinte, obrigado pessoal do audiovisual, Deus abençoe. Já vi quem que é o pessoal do audiovisual ali. Glória a Deus, obrigado vocês, todos. Ao invés de investir esse tempo indo visitar só a nossa igreja, que já tem um corpo que tem que servir ali, fortalece a tua igreja. Seja bênção para a tua igreja. Alguém acha que faz sentido essa linha de raciocínio? Gente, pelo amor de Deus, eu acredito que aquele pastor não proíbe, não é, a ideia não é essa, o recado não é esse. É sobre proibição de ir a alguma igreja? De jeito nenhum. Mas sobre a mentalidade. Eu estou contribuindo com a igreja que contribui comigo, com a minha família, que cuida de mim e da minha família.
eu posso contribuir mais. Então, achei muito incrível a linha de raciocínio dele, simples ali. Perfeito, tá? 2 coisas agora na oração final. Eu vou fazer a oração do basta, do chega. Todo culto nós vamos ter essa oração. Quem não sabe, domingo passado Deus nos deu essa direção. Basta, chega. O que você só muda na sua vida é aquilo que você não tolera mais. Enquanto você tolerar, não vai mudar. Pastor, eu já não tolero mais e continuo. Pastor, eu não tolero mais ser pobre, continuo pobre. Não significa também que muda de uma vez. Mas, obviamente, enquanto a gente não se posiciona, as coisas não começam a mudar. Quem entende isso? Posicionamento. Todo mês a gente vai ter, todo culto, essa oração. Tá? Tem caldo aí. Caldo maravilhoso. Gente, pensa num caldo maravilhoso. Um é 25, 2 é 60. Quem fez cara igual da Ana é porque não é generoso. Os generosos falaram só 60, pastor. Eu pensei que 2 eram 100. Porque eu quero ofertar para a igreja. Calma, não precisa falar amém tudo junto, igual a hora do perdão. Do próspero. Brincadeira. 1 é 25, 2 é 40. Então, os caldos estão congelados. Gente, se for lá em casa, abrir o freezer, tem uma meia dúzia de 10 caldos congelados lá. Ah, tem esse aí que é costela com mandioca, que está maravilhoso, por sinal. Aí tem o outro lá, tem uma canja lá congelada. Tem um caldo verde congelado. E, gente, nessa época agora o frio chegou. Ai, o que nós vamos fazer? O que vai resolver? Descongela o caldo. Resolvido o problema. E é saudável isso aí, não é nada industrializado não, é feito aqui na igreja. Tá bom? Não vou falar que é caldo ungido, abençoado. Vou vender o caldo ungido. Não. A gente chamou de caldo missionário porque a gente fez para levantar fundos por causa da semana. E agora, dia 20 de julho, o missionário Vitor volta para cá com a família. Ele, a missionária Karen e as meninas. E ficam com a gente aí mais uma semana. E a gente vai receber com muito amor, carinho e honra. Amém? Vamos orar. Tem alguém aqui pela primeira vez desse lado, só para te dar boas-vindas? Gente, perdão, hoje passamos do horário, mas eu creio que foi bênção. Alguém aqui no meio? Eu queria finalizar essa mensagem hoje. Seja bem-vinda, que alegria ter a senhora aqui conosco. Deus abençoe. O pessoal está aí dando um abraço na senhora, que alegria. Você de casa que está nos acompanhando pela primeira vez, que Deus te abençoe, vem com a gente. Quarta-feira, 8 da noite, ou domingo que vem, 9h30 ou 18h30. Hoje não vai ter 18h30, mas domingo que vem tem, você será muito bem-vindo. Então, estamos aqui na Marechal Deodoro 2477. Quem está pela primeira vez, seja bem-vinda, Deus abençoe. Volte sempre e conte com a gente. Recebe o amor e o carinho do povo de Deus. Afinal de contas, mais do que uma igreja para frequentar, somos uma família para pertencer. E é um prazer ter a senhora aqui. Vamos orar. Coloca diante de Deus agora aquilo que você decidiu dar um basta. Chega. Pai, em nome de Jesus, nós decidimos nos posicionar em fé. Chega. Chega de procrastinação. Chega, Deus, de vivermos acomodados. Chega de deixarmos para amanhã o que precisa ser resolvido hoje. Chega, Pai, de duvidar do Teu poder. Chega de viver uma vida abaixo daquilo que o Senhor nos criou. Que haja em nós santidade, santificação todos os dias. Que haja em nós renovo, alegria. Que haja em nós disposição, ânimo e fé para Te servir e adorar com todo o nosso coração. Chega de entregar um culto meia boca. Chega de uma vida mais ou menos. Que a unção do Senhor seja sobre nós. Chega de viver uma vida onde acreditamos mais no mal, nas más notícias, onde somos intoxicados. Chega, é hora de ter bons olhos, coração puro e uma mente cheia de fé e convicta que o nosso Redentor vive e vai se levantar e nos levantaremos com Ele. Pai, agora eu peço ao Senhor, leva o Teu povo para casa em segurança e em proteção. Livra e guarda de todo mal. Dá um domingo maravilhoso, abençoa a comunhão de cada um. Protege de qualquer tipo de acidente, de qualquer tipo de seta do inimigo. E dá uma semana cheia da Tua glória para estarmos aqui adorando, honrando e testemunhando ao Senhor, trazendo mais um para o Senhor, em nome de Jesus. Levante sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. É a minha oração em nome de Jesus, e quem crê recebe diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Irmão, só antes de vocês saírem, só um recado rápido. Já cortou a transmissão?